Bom, gente, muito obrigado mais uma vez por assistirem aos nossos programas. Para quem ainda não nos conhece, eu sou Mário Filho, dirijo o Templo Espiritual Caboclo Pantera Negra e Leifá de Agumalê Lootó Aie. É sempre um prazer estarmos com amigos. E hoje eu recebo um grande amigo que nós nos conhecemos há um pouco mais de 11 anos, quando ele foi o meu orientador no meu segundo mestrado. E aí foi que me ajudou, porque aconteceu um fato inusitado. O meu orientador me abandonou no meio da pesquisa. E aí eu tive que encontrar algum outro membro da minha banca, indicou o doutor Acácio para participar do meu trabalho. E nós vamos receber o doutor Acácio hoje. Então vou ler o currículo do nosso amigo doutor Acácio, que é o que... Na outra vez que eu já li o currículo dele, ele falou, não, lê pouca coisa, porque não é isso. Mas nós temos que sempre fazer com que as pessoas entendam com que a gente está, com que nós estamos apresentando o nosso trabalho e colabora com a gente. Então, doutor Acácio Sidney Almeida Santos, tataraneto de mulheres africanas e homens africanos, bisneto, neto e filho de mulheres e homens do Recôncavo Baiano, doutorado em Sociologia pela USP e pós-doutorado pela Faculdade de Saúde Pública, também da USP. Foi pró-reitor de Assuntos Comunitários e Políticas Afirmativas da Universidade Federal do ABC, é professor no curso de Relações Internacionais, coordenador do Observatório de Políticas Afirmativas, coordenador da pesquisa Migração e Saúde, Itinerários Terapêuticos, Práticas e Estratégias de Cura de Imigrantes Africanos, Estado de São Paulo, coordenador do Grupo de Estudos e Pesquisa sobre as Relações Brasil-África, pesquisador associado ao Grupo de Antropologia da Decomunicação da Université Félix, é isso mesmo? Félix Houphouët-Boigny, de Côte d'Ivoire, ou Costa do Marfim, membro colaborador da Cátedra Sérgio Vieira de Mello, nosso grande embaixador, atuou como membro da Comitê de Ética em Pesquisa da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC, foi coordenador do Núcleo de Estudos Africanos e Afro-Brasileiros, foi consultor da Unesco em projetos sobre a migração africana no Brasil, professor da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Unilab, professor da Universidade Estadual Paulista, Unesp, da PUC de São Paulo, da FACAMP, nos cursos de especialização da Uniafro, Federal de Uberlândia, Federal de Minas Gerais e Federal do Paraná. Fundou e foi vice-coordenador da Casa das Áfricas entre os anos de 2003 e 2013, tem experiência nas áreas de antropologia, sociologia, Ações Internacionais, História da África, atuando principalmente nos seguintes temas: antropologia das sociedades africanas, História da África, História da Costa do Marfim, estudos africanos, relações Brasil-África, migração e saúde, HIV/AIDS. Desde 99 desenvolve trabalho de campo na Costa do Marfim, África do Oeste, tendo sido bolsista da CAPES, no programa Doutorado do Sanduíche no exterior, Université de Cocody, isso, Costa do Marfim. Exato. Então, é um muito prazer. Obrigado. Apresento o doutor Acácio, meu grande amigo. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. A palavra é sua. Eu não gosto muito dos currículos. Faz parte. Porque eles distanciam, né? Eu sou filho de Ogum. Ogum Iemoie. Isso não está no currículo. Então, meu Ori saúda, o seu Ori saúda o Ori de todos os meus irmãos aqui da casa e de todas aquelas e aqueles que nos ouvirão depois ou que nos acompanharão depois nesse momento especial. E agradeço a acolhida a essa casa, saúdo também as ancestrais e os ancestrais fundadores que fizeram com que Babá, num determinado momento, assumisse a responsabilidade de fazer com que essa casa se tornasse um ilê e que
tenha vida longa e que outras e outros venham. Né? É importante quando nós pensamos a Lei 10.639, né? Que é uma lei que, na essência, ou quando lemos o texto da lei, ela está muito voltada para as escolas, né? E nós sempre pensamos a escola como o grande lugar do conhecimento, o grande espaço do aprendizado, né? E é verdade, ou deveria ser verdade, né? Eu acho que nós temos perdido, às vezes, a oportunidade, nós que somos do axé, temos perdido uma oportunidade importante, que é de perceber o quanto as nossas casas são espaços de valores civilizatórios. Né? Axé. Se hoje a discussão do meio ambiente é uma discussão importante e deve continuar sendo uma discussão importante, é importante que se diga também que foram as comunidades indígenas, como os nossos parentes que passaram por aqui há alguns minutos atrás, foram as comunidades ribeirinhas, foram as comunidades quilombolas, foram as casas de Babaegum, foram as casas de Candomblé, que mantiveram no seu entorno o espaço mato. Né? Sempre houve uma relação permanente entre o fazer religioso e o fazer social, que não deixa de ser também esse campo expandido daquilo que nós somos. Nós não somos apenas do axé quando estamos aqui. Uhum. Nós somos do axé nas nossas práticas cotidianas. Sim. Então é bom que de hoje em diante, eu digo de hoje em diante, mas se eu tivesse ontem eu também diria de hoje em diante, então é sempre de qualquer momento em diante, que as casas de candomblé, que as casas de axé, melhor dizendo, que as comunidades terreiro façam como o Babá está fazendo hoje ao reunir irmãos, ao reunir filhos, para tratarmos da Lei 10.639, porque nós não estamos tratando apenas de conteúdos relacionados à África e à cultura e à história afro-brasileira, né? Isso qualquer escola pode fazer, né? Mas nós estamos tratando de algo que eu diria que é um pouco maior, e talvez seja a grande questão, que é uma disputa civilizacional. E eu acho que por isso que a nossa proposta de religião incomoda tanto. A nossa proposta, ela incomoda tanto porque ela mexe com o sistema, ela incomoda tanto porque ela recupera aquilo que foi perdido, né? Ela fala da acolhida, ela fala de reciprocidade, ela fala do cuidado com o outro, ela fala da importância da irmandade, né? Isso, quando eu coloco no meu currículo, antes de aparecer que sou doutor, é mais importante dizer que eu sou bisneto de mulheres africanas, porque foram elas que me educaram, foram elas que te educaram, foram elas que educaram todas nós naquilo que nós somos. A disputa civilizacional, a meu ver, é uma disputa que significa o seguinte: é uma opção pela barbárie ou é uma opção pela civilização? E eu tenho comigo, e acredito que não estou errado, que as comunidades de axé são os espaços de civilização. Aqui nós não ensinamos a matar, aqui nós não ensinamos como querem os outros por aí, dizer que é o espaço da maldade. Não. Aqui o que nós ensinamos, de fato, é respeitar a pessoa na sua essência. Sim, sim. E fazer com que as pessoas sigam caminhos que são esses caminhos que nos foram ensinados também por outras e por outros, né? Então, eu acho que é o momento de assumirmos isso também como um compromisso político, né? Qual é o compromisso político? Não é possível sermos felizes nós que estamos aqui nessa sala. Nós queremos que o mundo seja feliz. Então, o que nós estamos fazendo é uma grande disputa. E é uma grande disputa mesmo, de dizer, olha, nós sempre protegemos o meio ambiente, então não é justo que venham dizer as sandices que vivem dizendo de todos nós, ao saberem que nós somos do axé. Né? Aliás, é preciso, inclusive, que entendam o que é axé, né? Sim. Porque axé foi banalizada, tudo é axé, axé para lá, axé para cá, sem que as pessoas saibam o que é a essência, né? Sem que as pessoas saibam que quando nós estamos falando de axé, nós estamos falando de um princípio vital. Sem axé ninguém vive.
Não existe vida sem axé, né? Sem axé existe o outro lado, né? Então, é um momento que eu acredito que não se trata mais apenas de discutir a Lei 10.639 e falar da geografia africana. Discutir a Lei 10.639 e falar da história, sem que seja para mudar essas realidades, né? Então, para que mais 10 anos nós tenhamos ainda mais gente que se reconheça como alguém que quer viver essas realidades que nós temos trazido e que se comprometa também em defender esse legado, né? Então, tudo isso para dizer da minha alegria, então, em ser recebido aqui na sua casa, que é a casa de todas as pessoas que aqui estão. Axé. Também nós temos que lembrar que a Lei 10.639, ela sofreu depois de 5 anos, uma outra lei, que é 11.152, se não me engano. 11.645. 11.645, que acrescenta a história da população originária, a população indígena. Exato. E aí isso é fundamental, porque muitas pessoas de axé esquecem as duas coisas. Sim. A relação que nós temos com a comunidade oriunda de África e com a comunidade originária. Então, e a relação que é construída é só utópica. Não há realmente uma relação entre as casas de axé que é construída de forma completa com essas comunidades. O nosso trabalho aqui de nos aproximarmos de tecoas, né, de casas, de comunidades indígenas, talvez cumpra esse papel. Sim. Mas ainda é algo ínfimo em face daquilo que nós deveríamos ter feito ao longo dos anos. Sim. E, na sua opinião, Acácio, por que há tanta dificuldade de implementarmos nas escolas? Porque é obrigatório, é uma lei que ela obriga que no ensino fundamental esses assuntos sejam abordados. Por que isso não acontece? Eu acho que tem várias razões, né? Acho que a primeira razão, ela está naquilo que hoje aparece no centro do debate, que é o fato de fazermos parte de uma sociedade racista e racializada. Okay. Alguns anos atrás, uma pesquisa indicava que quando as brasileiras e os brasileiros eram perguntados se conheciam algum racista, todo mundo levantava a mão e dizia, eu conheço. E quando se perguntava se ali alguém era racista, todo mundo dizia que não, né? Nós fomos naturalizando, ou fomos aprendendo a naturalizar o fato de que as populações mais pobres são pretas e isso não era um problema. De que nós, na universidade, não temos pessoas pretas e isso não era um problema. Que nós nunca fomos atendidos por médicas e médicos negros ou dentistas, ou nunca tivemos relações com pessoas que estão em postos importantes negras, e isso também não era um problema. Que nos restaurantes que frequentamos não temos negros e também isso não era um problema. O problema é que a população negra representa mais de 50% dessa população, né? São mais de 100 milhões de pessoas. Então tem alguma coisa errada quando nós tratamos. Então, nós sabemos que todo o processo de escravidão e o fim da escravidão e o sistema que se implanta depois foi um sistema que sempre fez com que a população negra ficasse nas periferias, e ficar nas periferias nós sabemos que o racismo mata e de que forma que ele mata, né? Nós sabemos que uma mulher que, por exemplo, está em determinados lugares aqui de São Paulo, eu não estou nem falando de norte e nordeste, né? Ela terá muito mais dificuldade, tendo em dado momento detectado um caroço na mama, de ter acesso à mamografia e de depois ter um tratamento, né? Então nós sabemos que tem uma relação hoje entre raça, classe e gênero que vai ser definidora da forma como essa sociedade se estruturou, né? Foi necessário, então, nós acabarmos com o mito da democracia racial para começarmos um outro projeto de reconstrução. Só que essas estruturas não mudam por decreto, não mudam por lei. Elas mudam por um exercício político
E quando eu falo que mudam pelo exercício político, eu estou dizendo que cada um de nós aqui dessa casa, por exemplo, tem uma responsabilidade que não adianta vir bater a cabeça aqui e depois lá fora ignorar que essa sociedade precisa ser transformada, que essa sociedade precisa ser modificada nas suas estruturas. Esse é o compromisso que nós precisamos ter naquilo que é a construção, então, de um projeto de civilização. A escola que nós temos, e é importante que se diga isso, se nós quisermos entender o funcionamento de uma sociedade, acho que a primeira coisa que nós vamos fazer é olhar o currículo escolar. E o nosso currículo escolar sempre foi um currículo eurocêntrico. Nós sempre nos recusamos a olhar para nós mesmos no espelho. Então, nós sempre louvamos o que era o padrão europeu de beleza, o que era o padrão europeu de conhecimento, o que é o padrão, e cometendo uma série de violências contra aquilo que é a nossa realidade, né? Então, nós esperamos que o nosso conhecimento seja validado pela Europa, porque assim ele será importante, né? Isso, assim ele será verdadeiro. O momento hoje, aqui no Brasil, o momento na África, o momento na América Latina, é de uma tomada de consciência que eu diria que os povos que foram violentados começaram a desenvolver uma consciência comum, de perceber que a violência tem o mesmo DNA, que é aquele que apaga a sua memória. Então, não nos roubam apenas o presente. O que pior é que nos roubam o passado, porque ao roubar o passado, nos fazem crer que nós éramos e sempre fomos escravos, imbecis, idiotas. Então, é um momento interessante quando você chega em uma escola e numa dinâmica com crianças e coloca bonecas negras, as crianças vêm e levam bonecas negras para brincar, ou quando vão à biblioteca, pegam um livro que tenha personagens negras. É o momento de uma outra reconstrução. Agora, nós estamos falando de política pública. Enquanto não se faz política pública com boa vontade, né? Nós podemos ir a uma escola falar, o babá pode ir a uma escola falar, mas se a estrutura da escola não se comprometer com essa mudança, a coisa não acontece. Então você pode ter uma diretora que diz: aqui na minha escola isso não pega. Aqui na minha escola não, porque, e nós sabemos que acontece isso, porque isso é coisa do diabo. Essa coisa de macumba, né? E aí vai desqualificando. Quantas crianças aqui do axé têm que esconder o fato de serem daqui quando estão na escola, para não sofrerem violências de parte das professoras e dos amiguinhos também, né? Que não olham com bons olhos, né? Então, nós precisamos fazer com que as professoras se comprometam, que os professores se comprometam. Agora, é política pública. Se é política pública, não tem essa de na minha escola isso não funciona, na minha escola isso não pega. Lei foi feita para ser cumprida. Então, nós precisamos também começar a acionar o Ministério Público para dizer às escolas que não cumprem, para dizer, olha o currículo, né? O currículo prevê a discussão de cultura afro-brasileira, a discussão não significa, babá, como o senhor bem sabe, fazer uma atividade no 20 de novembro. Fazer a atividade no 20 de novembro é a coisa mais fácil. Nós queremos que cotidianamente as nossas crianças sejam louvadas naquilo que elas são, sejam reconhecidas naquilo que elas são. Eu costumo dizer, e aí vivi um tempo na África do Oeste, mais especificamente na Costa do Marfim, e lembro de uma tradição que é da louvação. Costumam dizer que a pessoa louvada cresce 3 centímetros. Que uma pessoa, quando é louvada, ela cresce 3 centímetros. E quem está aqui sabe que isso é verdade, não é? Quando eu entrei aqui na sua casa, que é a nossa casa, e fui recebido pelos irmãos, né? E a primeira coisa, você quer água? O professor quer água? Professor? Eu não tinha por que ficar encolhido.
Então, quem é bem tratado, cresce 3 centímetros, você endireita. Então, o que a gente espera é que a escola seja um lugar para fazer com que as crianças cresçam 3 centímetros. Mas o que a gente tem visto muitas vezes são as crianças sendo humilhadas. Então, você manda sua filha para a escola com 1,10 m, ela volta com 1,05 m. Porque ela foi humilhada e você percebe essa humilhação quando ela chega em casa, né? Porque ela não foi reconhecida naquilo que ela é, na beleza que ela tem. Então a professora muitas vezes elogia muito a criança que se parece com a população da Noruega, mas não consegue ver nas crianças negras a beleza, não consegue ver a inteligência. A criança negra escreve um texto, um poema, uma redação, e a professora olha e diz assim muitas vezes: mas foi você mesmo que escreveu? Então nós que somos mais velhos aqui, lembramos muito bem daquele livro Eram os Deuses Astronautas? E naquele livro nós aprendemos que as pirâmides do Egito foram feitas por extraterrenos, né? Por quê? Porque os egípcios não teriam a capacidade, teriam o intelecto capaz de produzir aquilo. E isso se passa em tudo que os africanos fazem, tudo que os africanos fazem. Né? Então, existe sempre e isso se reproduz aqui no nosso cotidiano, né? Como se nós fôssemos incapazes de produzir. Isso aqui é uma beleza. Se alguém vier aqui, ou aquelas que não vieram e reconhecer esse espaço aqui, vai ver a beleza do que é produzido no continente africano, do que é produzido aqui. Eu não estou falando apenas daquilo que a gente conhece, da capoeira, estou falando das altas tecnologias também. Sim, é isso que nós precisamos. Como é que a matemática se desenvolve nas sociedades africanas? Como é que nós vamos poder aprender isso? Ou como é que nós vamos poder, num determinado momento, sair aqui do Ilê e falar: nós vamos passar o final de semana no quilombo de Ivaporanduva, para aprender mesmo. Como é que as pessoas sobreviveram? Vamos lembrar que os europeus, quando chegaram aqui, só sobreviveram porque os indígenas possuíam total conhecimento dessa realidade. Os caras chegaram aqui, como diz o Krenak, fedendo, né? E foram alimentados, foram cuidados e sobreviveram aqui. Sim, sim. Então, é o momento de levar também para a escola saberes locais. Então, volto a dizer, e vou insistir isso durante a nossa conversa, que é uma fricção, um atrito entre a barbárie, que nos cativa bastante, né? A barbárie, e a civilização. Eu estou chamando de civilização qualquer uma que respeite a vida humana, que tenha por princípio respeitar a vida humana. Mas só respeita a vida humana as sociedades que aprenderam a respeitar a morte, que sabem da ancestralidade. Então, nós respeitamos a vida porque respeitamos a morte. E boa parte da nossa sociedade não respeita mais a morte. Então, isso aqui é uma escola. Aqui é uma escola. Eu acho que esse é um princípio interessante. Quando perguntarem o que é um Ilê? O Ilê é uma escola. Verdade. O Ilê é uma escola, para quem quiser ir lá aprender. Mas tem um provérbio que diz: só se levanta para ensinar quem sentou para aprender, né? Então, a gente começa de pequeno, né? Então, a gente chega no Ilê, a gente vai aprender e depois que a gente vai ensinar. Então, quem vem tem que ter ouvido primeiro para aprender e chegar com humildade, né? Sim. Se chegar com arrogância, não aprende absolutamente nada. Então, talvez seja isso que poderemos levar, né? Para as escolas, fazer com que e as crianças estão muito abertas. Tem um trabalho do professor Reginaldo Prandi, que quando ele, antes de ser publicado o livro sobre os orixás, ele leva para as escolas e faz um trabalho com as crianças. E qual orixá que as crianças mais adoraram, mais se identificaram? O Exu. É isso. Isso é de uma beleza incrível, né? Porque é isso que nós esperamos. Né? Agora, quando você começa a rotular, quando a sociedade começa a rotular que isso é o mal, que isso é o mal, e eles fazem isso muitas vezes até com o próprio catolicismo. O avô morre, e aí a criança pergunta para a mãe:
Aí a mãe diz, papai do céu levou. O peixe morre, o que aconteceu? O papai do céu levou. Pô, é um Deus que tira tudo que a gente ama? Que Deus? Aí quando manda a criança desenhar Deus, ela desenha uma coisa monstruosa, porque é algo que tira, né? E nas religiões de matriz ou de matrizes africanas, não é assim que nós ensinamos, né? Então, é um ganho. Então, acho que, por isso que o candomblé, as religiões de matrizes africanas, elas estão se espalhando por todos os lugares e resistindo às violências, mas nós também não podemos deixar de falar dessas violências, né? Sim, nas tradições nossas, primeiro, o tempo não existe. Sim. Tudo é ao mesmo tempo agora, então o tempo linear que nós discutimos no Ocidente já não existe, e também nossos antepassados também estão presentes na nossa vida. Sim. Não são algo distante. Uhum. E no Ocidente isso desapareceu, né? E inclusive nas nossas casas de axé, nos ilês, há um receio de contatar os ancestrais. Imagina, eu vou trazer uma penada para minha casa, vou trazer coisa ruim para minha casa, para minha vida, eu posso prejudicar a minha casa, e se esquece da relação tão próxima que é para ser construída entre nós e o mundo espiritual. Sim. Então também é uma das falhas que essa educação ocidental invadiu os terreiros também, que foram perdendo as ligações ancestrais e construindo novas relações, mas com base não na nossa realidade, mas sim na do colonizador. Sim. Então, a colonização ela não para. Inventam-se novos processos de colonização, que é o neocolonialismo, e não para. Então, a sequência de colonizações vão acontecendo e nós vamos ainda nos enredando nessa situação. É como, por exemplo, nessa marcha para Exu que houve agora no domingo. Não fui porque é Dia dos Pais, mas eu iria nessa marcha. Sim. Pode ser que alguns não concordem com a marcha, mas eu concordo que haver um evento desses. Porém, qual que era o mote da marcha para Exu? Exu não é o diabo. Mas você vê toda a construção das pessoas que estavam lá, que Exu era o diabo. Com chifre, com as cantigas que eram cantadas. Falei, mas a colonização continua. Eu estou num evento para falar que Exu não é o diabo, mas eu transformo Exu num diabo. Sim. Então, porque a gente continua ainda sendo colonizado, a gente não acordou para isso ainda. A gente vai sempre repetindo a colonização. Sim. Então, não importa onde nós estamos, a gente é alvo da colonização e não consegue perceber que nós estamos enredados nisso e não conseguimos sair. Então, eu acho não tenho certeza disso, que os espaços de discussão de políticas públicas, de forma como a gente enfrenta não só o racismo distante da gente, né? Porque a gente fala, racismo, muitos vão falar, é mimimi. Vão falar, isso não acontece, não o Brasil, não os Estados Unidos, lá sim tem racismo. Como falou o nosso ex-presidente anterior, aqui não tem racismo, aqui é Brasil, não é igual aos Estados Unidos, não é igual à França. Se esquece que nós temos inúmeros casos que comprovam o racismo aqui em nosso país. Mas essa discussão dos ilês, elas devem perpassar essa questão, porque tem que entender, o racismo, muitas das vezes, ele é visto como recreativo, que é uma outra colonização. Então, que eu uso o mascaramento da chacota, né, da brincadeira, como se fosse desculpável para o que eu cometo o racismo. E como é que o senhor enxerga tudo isso? Nós crescemos, todas vocês que estão nos ouvindo, estão ouvindo essa conversa, ou que estão acompanhando aqui mais de perto, né, devem ter a lembrança de algum menino preto que tinha algum apelido, né, no bairro onde morávamos, né? E esse era uma forma de racismo recreativo, né? Ridicularizar. Mas não era só no bairro, né? Nós temos uma emissora de TV que também promovia chacota todo sábado à noite, né? E hoje ela vem a público, de alguma forma, tentando mudar isso, colocando mais
atrizes e atores negros e assumindo uma outra postura, né? Tem algumas coisas que já não cabem mais, né? Elas nunca couberam, na verdade, nunca couberam, mas elas eram toleradas, a violência contra corpos considerados corpos não humanizados. Então, os corpos femininos eram corpos não humanizados, os corpos indígenas, os corpos negros eram corpos não humanizados. Então, não se fazia piada sobre homem branco hétero, né? Porque essa era a normatividade. Ser branco e ser hétero era a normatividade, né? Essa normatividade vem sendo questionada por uma juventude que não é nem a minha nem a sua, né? Mas por uma juventude que começa, inclusive, a frequentar mais os ilês, né? Porque entendem que o ilê não é um espaço de discriminação, como ocorre em outros espaços de práticas religiosas, né? Onde se pensa que ser uma pessoa trans é ser um doente que precisa ser curado, né? Ser gay precisa ser curado. E quase chega a ponto de falar que ser negro também pode ser curado, porque eu me lembro alguns anos atrás de uma pessoa que era muito amiga, que diz assim, há muitos anos atrás, Acácio, o racismo é terrível, né? Eu quero que todo branco nasça preto para saber como é, ela falou. Aí eu falei, então significa que eu nasci preto porque eu era branco, fiz alguma coisa, então estou pagando, né? Então, acho que essas rupturas que a juventude vem provocando, né? E vem provocando indo à rua, indo às ruas, né? Indo às ruas com as suas roupas, com seus cabelos, com seus corpos, né? Dizendo, os nossos corpos não serão mais domesticados como vocês queriam, eu não vou esconder aquilo que eu sou, então eu posso sair tanto com as minhas guias, né? Posso sair com as minhas contas, né? Posso sair ou posso, em determinados momentos, posso estar de branco na sexta-feira, mas tem um monte de gente que veste branco, mas veste branco por vestir branco. Não entende, né? O que é isso. Não entende o que é isso, então não necessariamente as pessoas vão me encontrar de branco. Tem algumas sextas que eu falo, vou de branco. Tem sexta que eu falo, vou com essa aqui mesmo, porque é com essa que eu quero ir, né? Então, acho que é o momento das várias tomadas de consciência. E a tomada de consciência só se dá no momento, e aqui pensando no Paulo Freire, em que o oprimido deixa de ser hospedeiro do opressor. Porque o oprimido é hospedeiro do opressor, né? Ele vive dentro das entranhas do opressor, né? Então é necessário que ele tome consciência e comece a fazer questionamentos, né? Então é isso que eu vejo hoje, Babá, acontecendo, né? Esses questionamentos que se dão dentro da sala de aula, por exemplo, quando um professor na universidade apresenta o seu programa e alguém levanta a mão e diz assim, por que o Clóvis Moura não está aqui no seu programa? Por que Abdias do Nascimento não aparece no seu programa? Por que Lélia Gonzalez não aparece no seu programa? Por que o mestre Didi não aparece no seu programa de aula, né? Aí o professor, a professora hoje, já tomado às vezes de uma outra consciência também, diz, eu vou ler então porque eu não conheço, né? Então, a universidade ainda continua sendo um espaço branco, é um espaço quase sempre a produzir gente branca, né? Você leva indígena para a universidade para que ele saia branco. Você leva gente preta para a universidade para que ele saia branco. Você leva mulheres na universidade para que elas saiam homens. Não é porque o currículo é um currículo ainda que precisa ser muito bem repensado, muito bem formulado. Mas eu sou um afro-otimista. Eu sou um afro-otimista porque eu acho que nós estamos no caminho. Nós estamos no caminho. O que prova que nós estamos no caminho é essa oportunidade que foi pensada pelo Babá para termos um encontro para falar da Lei 10.639. Isso vem acontecendo em outros lugares. Ainda são poucos, nós contamos nos dedos. Mas no próximo ano, nós teremos mais 3, mais 4. Alguém vai estar ouvindo e vai dizer, olha, podia organizar isso também na minha casa. E aí vai organizar isso na casa, né? Então, sim, a tomada de consciência é o que me faz achar que eu venho de um lugar que precisa ser respeitado, eu preciso respeitar aqueles que me trouxeram até aqui, eu preciso saber que a minha cultura é uma cultura
digna de respeito, como todas as culturas são dignas de respeito. Eu preciso saber, eu tenho que me reconhecer como uma pessoa bonita, né? Isso não é fácil. Isso não é fácil porque todos nós aqui que temos filhos negros, ou temos sobrinhas e sobrinhos negros, ou temos um afilhado negro, e que você mima, você trata, você fala o tempo todo, você é lindo, ele sai na rua, chega na porta da escola, alguém chama de macaco e a criança vem para casa chorando. Porque isso nos destrói, é o que eu disse há pouco, né? Nós vamos endireitando a coluna das nossas crianças para que elas andem sempre eretas e com altivez, mas nós sabemos que o racismo atinge ferozmente, né? Então, é preparar essa outra geração para ocupar o lugar que o Babá ocupa hoje, sim, sim. Né? Que virão com uma outra consciência, o lugar que eu ocupo hoje, que virão certamente com uma outra consciência. Qual é o nosso papel? O seu papel, o meu papel, o papel de quem está nos ouvindo, é de tratar a questão da ancestralidade de uma outra maneira, né? Hoje um monte de gente fala de ancestralidade, né? Não, porque a ancestralidade, o que é essa ancestralidade, né? Ela pode ganhar vida nas paredes como ganhou ali naquela parede, né? É de colocar as nossas avós, os nossos avós nas paredes de casa para a criança veja quem era o bisavô, vamos colocar ali também e vamos contar a história dessas pessoas, né? Então nós podemos começar dentro de casa. Não vamos esperar que a escola cumpra, mas a escola é uma instituição pública, a escola tem que nos representar, então ela também tem que fazer. Então nós fazemos em casa, fazemos em todos os lugares. O que é fazer em todos os lugares, né? Chega de dizer, eu gosto dessa padaria, eu vou nessa padaria, a padaria não contrata gente preta. Eu vou perguntar para o gerente, pô, mas tem 20 funcionários aqui, vocês não têm uma pessoa negra aqui nessa... Ah, então, é que a gente acha que todo mundo é igual. Pô, então vou comer em outra padaria, não vou dar meu dinheiro em alguém que não está pensando a mudança dessa sociedade. Quando eu for à feira, chego com a minha sacola na feira e vou fazer minha compra na feira, vou comprar lá minha salsinha, cebolinha, minhas coisas, vou olhar para a mulher negra que vende. Então eu vou comprar dela, primeiramente. Depois eu vou comprar de quem dá emprego para a pessoa preta. E depois, se não tiver ninguém, eu vou comprar do que sobrar. Mas o nosso dinheiro tem que circular dessa forma. Eu não posso dar dinheiro para alguém que depois sai por aí fazendo o racismo recreativo, que quando reúne a família conta piada de preto, conta piada de mulher, conta piada de gay. Então, o dinheiro é valioso também nesse sentido, né? Sim. De para quem eu dou o meu dinheiro, para quem eu entrego o meu dinheiro. Então, se eu souber que é um racista, eu não tenho que entregar o meu dinheiro, não é? Então, são várias mudanças que nós precisamos. Então, como é que a gente freia o racismo recreativo, né? Chamando mesmo a atenção, porque a gente tem no grupo do WhatsApp não só o tiozão que conta, e muitas vezes as pessoas riem, ou coloca aquelas imagens para ridicularizar o outro, mas chamar mesmo a atenção no grupo. Ah, mas você não sabe, mas é brincadeira. Não, brincadeira todo mundo já sabe que brincadeira é quando os dois riem, né? Mas se eu estou humilhando uma criança, eu estou humilhando um homem, uma mulher, uma pessoa trans, isso não é brincadeira, né? Então, o que eu tenho percebido é que tem uma mudança em curso, só que vai depender de todas nós, né? E aí é um trabalho de formiguinha também, né? Porque é algo que não está no nosso dia a dia. Não. É uma discussão que não está no nosso dia a dia. Ela tem que estar no nosso dia a dia. Uma outra consideração que precisamos fazer, o racismo mata. O racismo mata e mata diariamente. Sim. Então, quando não atende bem uma mulher preta, uma mulher negra que vai ao hospital, mata quando não atende bem a um homem negro que vai ao hospital, que não é bem recebido, que fica na fila, que não é olhado como um ser humano, é como uma coisa, um animal, como éramos chamados, as peças que ficavam, como os escravizados eram as peças, quando morria o feitor, morria o dono de engenho,
fazia o inventário, seus escravizados eram as peças, né? Como se fosse um porco, como se fosse um gado, a vaca, um boi, era a mesma categoria, não era gente, era um animal. Exato. Então nós temos isso ainda. Quando as polícias não compreendem isso e acabam tendo a abordagem, o olhar sempre para a pessoa negra na abordagem, e nunca imagina que uma pessoa branca possa ser criminosa. O criminoso sempre vai ser da pele morena, nunca vai ser uma pessoa branca. E quando você vê um homem branco criminoso, o cara se espanta. Ah, mas não é possível. Nossa, mas é tão bonito, como é que ele entra para o crime? Isso, como um policial militar, eu já ouvi várias vezes. Pô, o cara é bem apessoado, como é que ele é criminoso? Como é que ele é criminoso? Crime é coisa de gente feia e preta. Sim, mas o preto já é feio por natureza. É feio por natureza. Então tudo isso é uma construção que é nossa, que é do nosso dia a dia, e que isso vai matando. Vai matando, vai matando, vai matando, porque a ideia, né, que não haja, como a eugenia tentou fazer, que não haja pessoas pretas mais, né? Sim. Tem que misturar o máximo possível para que todo mundo seja branco. Sim. Olha que interessante, Babá, essa retrospectiva histórica que o senhor faz. O senhor diz assim, no momento de fazer os testamentos, aparecia lá como peças. Sim. Estamos deixando tantas peças. Quando você chega no curso de medicina, o que você tem no curso de anatomia são peças. Quase sempre partes de corpos de homens ou mulheres negras que estão lá. É um braço, é uma perna, é um tronco, alguma coisa está lá. Eu não imaginava isso. O que nós temos nessa história é que são peças de reposição. Porque quando nós pensamos, indo mais longe para os dias atuais, quando nós pensamos em transplantes de órgãos, os negros são mais fornecedores de órgãos, porque morrem em maior número, seja porque está fazendo corre na moto, sobre a moto, que é para fazer a entrega, né? E que nós muitas vezes defendemos a vida, mas se a pizza demora um pouquinho, a gente já liga. Cadê a pizza que eu pedi há 40 minutos? Aí o moleque da moto tem que ir, ou da bicicleta para lá e para cá, morrem quando nós olhamos, e quando é possível tirar alguma parte desse corpo, uma peça desse corpo, para fazer a reposição em um outro corpo. É uma lógica perversa, porque sempre foi peça. Se sempre foi peça, não é gente, não é humano. Então, a escravidão gerou um processo de desumanização em que eu não reconheço o outro como humano. Então, como eu não reconheço o outro como humano, durante a pandemia, eu fico recolhido dentro da minha casa, mas eu quero que a empregada venha limpar a casa, né? Eu não vou ter contato com ela, eu vou ficar guardadinho no meu quarto, ela vai limpar e depois ela bate na porta e diz, terminei. Aí ela vai embora, aí ela vai pegar o ônibus. Foram as que mais morreram. Foram as que mais morreram na pandemia, né? Por quê? Porque essa vida é uma vida que eu diria assim, desprezível, ou tratada como desprezível. Não importa. Então, o lema, vidas negras importa, é exatamente isso, para dizer que tem valor, que é uma vida humana. Mas se criou uma ideia hierarquizada de que algumas vidas valem mais e outras vidas valem menos, né? Então, a gente assiste um canal de televisão, qualquer que seja, muitas vezes ficam horas falando sobre algum besterol, mas quando vão tratar de uma questão da vida humana, passa muito rapidamente, né? E a vida humana importa quando sairmos daqui e se atravessarmos o centro da cidade e vermos aquele monte de homens negros ali no que é chamado de Cracolândia, de perguntar também, peraí, mas essas pessoas não nasceram aqui, essas pessoas têm famílias, o que leva a esse processo? Então, o racismo mata, como o senhor bem disse, de diferentes e de todas maneiras. O racismo é resiliente. O racismo é a última fronteira do ódio, né? E um ódio que a gente vê crescendo, né? Muitas pessoas foram eleitas, e não só no Brasil, no mundo todo, né?
e a extrema-direita cresce de tempos em tempos em alguns lugares, e o discurso é o discurso do ódio contra pessoas negras, contra imigrantes, que também muitas vezes são negros, ou na sua maioria também são negros, né? E fazem um discurso do, por exemplo, liberdade, igualdade, fraternidade. E aí não estou me referindo à França somente, não, estou me referindo ao conjunto da humanidade que fala, não, igualdade, mas igualdade para quem? Entre os nossos. Liberdade para quem? Entre os nossos. Fraternidade com quem? Entre os nossos. E os outros não. Os outros não. É como se a gente reproduzisse uma ideia de que alguns foram escolhidos e outros não, né? E que eu não tenho qualquer responsabilidade. E eu reproduzo no dia a dia essas violências quando eu chamo uma mulher para limpar minha casa enorme e pago R$100, né? E acho que aquilo é o suficiente, por que ela vai precisar mais? E de vez em quando eu dou umas roupinhas que sobram, dou uma cesta básica, no Natal dou um panetone, alguma coisa e me livra, minha parte eu já fiz. Né? Fica orgulhoso disso, né? Fico orgulhoso, olha, todo ano eu dou uma cesta básica, todo ano eu dou um panetone, mas ela não dá o panetone que ela compra um outro panetone e dá o panetone baratinho. Ela não vai dar o panetone que custa aí. Então, isso tem me incomodado muito. Eu estou falando de forma meio jocosa porque isso tem me incomodado muito, né? Tem me incomodado muitas vezes quem ajuda pobre é pobre, a gente já sabe disso. Onde circula essas redes de ajuda. Essas redes de ajuda é entre a população pobre, que mantém ainda aquilo que o Moos diz das reciprocidades, dar, receber e retribuir. A classe média tem fingido algumas coisas até onde é possível, né? Mas ela não está disposta a deixar de ir passar suas férias na França para poder aplicar aquele dinheiro em algum projeto social. Uhum. Aí já é demais também, né? Então, a reprodução, ela existe, é o sistema que se autorreproduz, né? O capitalismo também é resiliente. Então, tudo isso está muito imbricado, né? Não dá para falar de racismo sem falar de capitalismo. E a nossa tomada de decisão, quando eu digo novamente dessa disputa civilizacional, é que não dá para dizer assim, eu sou antirracista. Eu sou antirracista, mas eu sou contra o SUS. Eu acho que não deveria existir SUS. Peraí, não dá para ser antirracista e ser contra o SUS, né? Não dá para ser antirracista e dizer, mas eu sou gordofóbico. Pessoa gorda não dá. Porque, como se fosse possível ser uma coisa e não ser outra, não é? Então, é uma tomada, por isso que a população indígena, os nossos parentes indígenas que passaram por aqui, são nossos professores. Os quilombolas são nossos professores nesse sentido, né? De ensinar outros princípios. Qual o princípio? O princípio do bem viver, pensando aqui no grande aprendizado que nós temos nas populações andinas, ou o princípio do Ubuntu. Eu sou porque nós somos. Pronto. Acho que esse é um grande aprendizado. Eu sou porque nós somos. Uhum. Se nós seguirmos um pouquinho por esse caminho, nós estaremos, a meu ver, seguindo o caminho da não barbárie. E depois o resto me parece que o resto caminha aceleradamente para a barbárie, né? Aceleradamente mesmo pela barbárie. E eu dou exemplo, né? A gente tem a ideia de que a Europa é o grande celeiro da civilização, né? Durante a pandemia, os caras guardaram para eles, para cada europeu, 5 doses de vacina. Até hoje, a população da África que recebeu a primeira dose de vacina não chega a 30%. Enquanto a Europa estocou toda a vacina para eles. Não só as vacinas, os respiradores também, né, que faltavam no mundo, estavam lá. Né? Então, era o quê? Era vacina para nós. Então, foi feita uma divisão naquele momento e eles deixaram claro que a Europa é o jardim, o resto era a selva, né?
Então, não dá nos ODS, nos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, porque a Carta 2030, que é a Carta 2030, porque ela foi rasgada, literalmente rasgada, naquele momento. Então, hoje a corrida tem que ser para que a África produza vacina, para que a gente tenha um alto desenvolvimento de pesquisadores negras e negros na nossa sociedade, para trabalhar com doenças que são negligenciadas, né? Para que tenhamos outros olhares. Porque senão a gente não resolve isso. Né? A gente não resolve porque tem um limite. Quer dizer, uma parte da população tem compromisso com a mudança até a página 20. Depois da página 20, aí já é outra história. Né? Então, tudo bem o seu filho fazer enfermagem, porque o meu vai fazer medicina. Sim. Mas se o seu quiser fazer medicina, aí a gente já vai dizer, opa, peraí, né? Mas agora, vocês querem andar no mesmo avião que a gente anda também? Vocês querem comer no mesmo restaurante? Então a empregada sai de férias, aí ela volta e a patroa disse, conseguiu viajar? E a patroa espera que a empregada tenha viajado para Osasco. Só que a empregada viajou para Fortaleza. Aí a patroa diz, mas eu fui para Fortaleza. Ah, você também foi para Fortaleza? Eu também fui para Fortaleza. Então, isso não pode, porque o que não se suporta é igualdade. Então, cria-se uma falsa igualdade, como se pudesse, por exemplo, ter um avião que fosse para levar pobre e outro, que de alguma forma é isso também, né? Porque na hora que você vai escolher os assentos, assento mais, já que não dá para ter primeira classe em voo doméstico, né? Então, cria-se uma ideia de que tudo bem a igualdade desde que ela seja assim, né? E nós queremos uma igualdade que seja de fato horizontal, onde o filho da empregada e o filho do pedreiro possa frequentar a mesma universidade e seja respeitado da mesma forma, né? E não na base do privilégio ou naquilo que eles às vezes dizem, mas eu estou aqui porque eu lutei muito, né? Eu estou aqui porque lutei muito. Meu pai trabalhou muito. Pega o ônibus aí, aqui, saindo daqui, às 4 da manhã, para ver quantos pontos de ônibus estão lotados de gente que batalha muito e não consegue. Então, por isso que ao falar da 10639, e o senhor vai me desculpar, porque eu só concebo a 10639 se a gente estiver discutindo o funcionamento todo da sociedade. É questionar os privilégios, questionar a branquitude, questionar essa ideia do mérito. Ah, mas conseguiu por mérito. China, o mérito muitas vezes se consegue porque o pai deixou um apartamento de herança. Dê um apartamento de herança para cada um de nós que está ouvindo e a vida vai ficar um pouquinho mais fácil. Muito. Não é? Mas não é assim que as pessoas começam. As pessoas começam com 15 anos indo trabalhar, lavando casa dos outros, limpando o banheiro dos outros. Então, igualar é um projeto de equidade mesmo. Tem que ter política afirmativa. Se não tiver política afirmativa, nós vamos continuar não tendo juízes negras e negros, nós vamos continuar não tendo juízes indígenas, nós vamos continuar com essa mesma estrutura. Né? Então, o projeto é a longo prazo e ele tem que ser um projeto de reestruturação. Mas como eu falei, né, é um trabalho de formiguinha que não tem tempo para acabar. Não tem tempo para acabar. E essa é a pergunta das pessoas. Mas quanto tempo? A gente podia colocar assim, olha, quando o último racista tiver morrido, aí a gente acabou. Pronto, não precisa mais. Então a gente pode fazer esse combinado. Sim, porque a ideia da ação afirmativa é essa, né? Que um dia ela termine. Ela termina. Não mais existir. Termina um dia. Ainda não vejo perspectiva. Ela não é para sempre, não é? Deveria não ser para sempre, mas... deveria não ser para sempre, mas enquanto tiver... Vamos pensar o seguinte, muitas pessoas que estão nos ouvindo são mulheres e que já estão no momento de fazer mamografia, né? É de perguntar quanto tempo cada uma de vocês leva para conseguir marcar mamografia, onde estão os mamógrafos desse país,
Quanto tempo uma mulher do norte leva para ter acesso a um mamógrafo? E muitas vezes, quando chega no dia dela, ela chega lá e tem a placa mamógrafo quebrado. E aí vai remarcar, né, muito tempo, né? Para pegar um único exemplo, né? Então, a política pública, ela tem que também ter esse olhar, né? Ela também tem que chegar a esses lugares. Então, são os questionamentos do que é a vida, o questionamento cotidiano do que é a vida. Então, a gente às vezes fala de comerem com qualidade. E hoje tem uma febre, ainda bem que tenha, de orgânicos, por exemplo, né? Comer orgânico, tal. Tem que comer em qualidade, mas tem que comer também com quantidade. Não adianta comer orgânico uma vez, eu como orgânico de domingo, né? Você tem que ter, e o orgânico tem que chegar para todo mundo. Então, as populações pobres continuam sendo contaminadas com agrotóxicos. E a gente sai daqui, fala, vou passar as férias em Manaus, vou passar as férias em Belém, por exemplo. E aí chega lá, vou comer peixe que veio do rio. As últimas pesquisas, agora de 10 dias atrás, mostram a contaminação dos peixes por mercúrio. Qual é a nossa responsabilidade com isso? Mas eu não como peixe de lá. Mas é uma responsabilidade nossa e de todos nós também. E aí parece que esse grupo começa a dizer assim, então eu não vou mais comer peixe daqui, eu só vou trazer peixe importado, porque eu posso pagar peixe importado. Então que os outros estejam comendo? Não, mas o princípio do Ubuntu é eu sou porque você é, eu sou porque nós somos. Então é um grande questionamento mesmo daquilo que provoca morte lenta, provoca morte rápida dessas nossas populações. Isso é racismo ambiental. Isso é racismo ambiental também, né? Então nós estamos permeadas, nós convivemos com racismo o dia todo, né? Eu, enquanto homem negro, eu gostaria de falar de racismo só em horário comercial, das 8 às 18. Mas não tem como. Mas não tem como, né? A gente sonha com racismo, né? Você tem um filho que vai ao cinema e você fica atento ao celular, né? Você fica ali, quando chegar me liga, quando chegar no cinema me liga, quando estiver saindo me liga, se fizer não sei o que lá me liga, não coloca capuz, não faz isso, não faz aquilo. Nós estamos o tempo todo atentas e atentos, né? Porque é isso, né? Como é que isso vai como é que essa estrutura perversa ela vai se reproduzindo? E aí eu vou insistir vou insistir, mas sem ficar também fazendo falas longas, porque eu tenho esse hábito, né? De qual é o papel da comunidade, das comunidades terreiros, nós que somos do axé. Por isso que é um ato político. Acho que as pessoas precisam parar com essa ideia de que isso é política, como é? Política, futebol e religião eu não discuto. O Bertolt Brecht diz que o pior analfabeto, Bertolt Brecht, o pior analfabeto é o analfabeto político, que ele não percebe que tudo é política. Ele não percebe que a profissional do sexo existe por uma questão política, né? A humilhação das pessoas é uma questão política, né? Então, é uma tomada de consciência, e quando as pessoas às vezes pensam a política como trazer santinho do meu candidato. Não, isso trazer santinho é uma outra coisa. Nós estamos falando de tomada de decisão mesmo, né? De tomada de decisão, que vamos colocar esse piso aqui? Legal. Alguém aqui conhece um pedreiro negro para colocar o piso? Eu conheço. Legal. Então, vamos trazer um pedreiro negro para colocar o piso. É isso, é porque se eu vou transferir dinheiro, que eu transfira dinheiro para quem, de fato, mais precisa. Isso é um ato político. É um ato... Não, mas aí somos todos iguais, isso não precisa. Precisa acabar com essa besteira de que nós somos todos iguais, né, Babá? Nós sabemos que nós não somos todos iguais. Juridicamente não somos todos iguais. Né? Juridicamente não somos. A discussão ontem, realmente, no espaço dedicado às mulheres, também esse assunto também foi levantado. A busca da equidade, que não há equidade entre homens e mulheres. Não. E assim como não há entre homens pretos e mulheres pretas com homens brancos e mulheres brancas, não existe. Não. A diferença é abissal e nós não damos conta disso, porque é um assunto que não
não é discutido. Não. E o exemplo seu como homem negro, de filho negro, eu nunca vou passar por isso. Uhum. Eu nunca terei essa preocupação. Eu imagino quando deve sofrer um homem e uma mulher que tem filho preto. Sim. E quando sai de casa, sim, se vai voltar ou não. Eu nunca vou passar por isso. Eu não consigo imaginar o sofrimento que é para os pais quando seus filhos saem de casa. Eu me emociono agora porque eu tenho uma filha e eu nunca vou passar por isso. Eu nunca vou ter esse receio, esse medo. Porque minha filha é uma japonesinha, não vai ter esse problema. Então, agora eu fiquei tocado por isso. Sim, ela pode ir para a universidade de chinelo, de Havaiana. Ela pode ir para a universidade com aquelas calças que agora já vendem rasgadas, né? E que isso não é um problema. Né? Não é uma maloqueira. Não é uma maloqueira. A palavra é exatamente essa. Né? Não é maloqueira. Ela está autorizada a fazer. Uma pessoa cool, está na moda, exatamente. É legal. Pô, que legal. O negro é um maloqueiro. Se for aí a sua calça. Porque a gente tinha vergonha de andar com calça rasgada, né? Se a calça rasgada, você colocava a mão. Assim. E a calça que eu não sei nem como chama isso, mas deve ter um nome na moda, o que é essa calça rasgada que faz sucesso. O que é o chinelo havaiana, né? Que virou também a coisa, assim, o grande sucesso. E é isso que a gente vê na universidade. Se os meus filhos resolverem sair com chinelo havaiana, a primeira coisa que eu pergunto é: o sapato? Tênis? Tem uma pesquisa que mostra que pessoas negras vão mais arrumadas ao médico. Na hora de ir ao médico, você põe a melhor camisa, a melhor roupa, tal, para você ir ao médico, para você ser bem tratado, porque você é tratado também pela... Aí eu vou ao médico, estou lá, e aí eu vejo quantos homens chegam de chinelo, de bermuda, de short, de camisa regata, e eu vou todo arrumadinho para o médico, porque o médico vai me olhar primeiro como homem negro, né? Como homem negro. Então, vamos tentar fazer com que eles nos olhem de uma outra maneira. A gente ainda depende muito do olhar do branco, né? Do reconhecimento do branco, né? Para dizer quem você é. Então, o fato de ser hoje um professor de uma universidade, que é uma universidade federal, de ter sido pró-reitor, né? De ter um pós-doutoramento em saúde pública, não me livra, né? Não me livra do racismo, não me livra dessas práticas. Aliás, como eu não saio por aí e nunca sairei também mostrando o meu currículo, né? Muitas vezes eu passo por situações que é de chegar para dar um curso e alguém dizer assim: o senhor não quer aproveitar que o senhor chegou mais cedo e trazer aquela mesa? Né? Eu não vejo nenhum problema em carregar a mesa, não. Então, ótimo, vamos lá carregar a mesa, sim. Mas tenho certeza que se fosse um homem branco, não seria convidado para ajudar a carregar a mesa. Não, em hipótese alguma. Né? Aí quando apresentam ele que vê... aí eu olho para a pessoa e dou uma piscadinha, né? Dá uma piscadinha. Aí a pessoa morre de vergonha. E não é um problema carregar a mesa. Não. Mas ela só me pediu para carregar a mesa, não é? Ou uma situação vivida com a minha filha, que nós deixei o carro no estacionamento ali na República, chego com ela para pegar o carro, aí chega um rapaz no celular, eu estou aqui com a minha filha, aí chega um rapaz no celular, tira o papel e me entrega. Aí ele me entregou o papel, aí eu peguei o papel, olhei assim e coloquei no meu bolso. Quando trouxeram o meu carro, eu estava saindo, levou o meu papel. Falei: mas você não me deu o papel? Não é para mim? Aí ele falou: desculpa, eu pensei que você trabalhasse aqui. Eu falei: mas por que eu trouxe minha filha para trabalhar comigo? Né? Então, não, você olhou porque você acha que todo homem preto está à disposição para te servir. É isso. Não foi isso. É isso sim. É isso sim. Você não teria entregado o papel para outro aqui. Então aí eu pego, sim, quer dar o papel. Pena que ele ainda teve tempo de correr atrás, pegar o papel, porque eu ia embora com o papel dele. Embora, não vou
dar aula ali para ele. Não, vou pegar o papel e vou embora mesmo. Né? Então, precisa ainda, né, de reeducar as pessoas, né, a olhar de uma outra maneira. A olhar de uma outra maneira. Eu não preciso chegar dizendo quem eu sou. As pessoas precisam ser respeitadas porque elas precisam ser respeitadas. É o princípio básico de uma convivência harmoniosa, né, ou harmônica. É o princípio da boa convivência. Mas aí vai se tratando de uma outra maneira, né? Você vê uma mulher negra carregando uma sacola, o cara passa e não faz nada. Aí vê uma mulher branca carregando uma sacola, a senhora quer ajuda? Posso lhe ajudar? E a mulher negra não merece ajuda. Não merece ajuda? Não merece. Né? Então, vai sendo educada. Elas são fortes. As pesquisas indicam que as mulheres negras recebem menos anestesia em trabalho de parto. Tem uma ideia geral de que as mulheres negras são mais fortes. Não grita, hein? Não grita que você é forte. A história do leite das mulheres negras, o leite da mulher negra é mais forte do que o leite da mulher branca, só quase se compara ao leite de mula. Como a gente não vai dar leite de mula, a gente dá leite. E essa mulher negra deixou de amamentar o seu filho para amamentar outro. Isso se reproduz ainda hoje. Ela chega cedo lá nas Perdizes para cuidar de uma criança de 5 anos e levar para a escola, e ela deixou um de 6 em casa, lá em Francisco Morato, ou deixou um de 6 sendo cuidado por um de 7, e ela vai cuidar do filho do outro. Isso é uma reprodução do racismo ainda. O trabalho doméstico nesse país é uma continuidade do racismo. A continuidade de um país que ainda tem o elevador de serviço, que tem a porta de serviço, tem o quartinho da empregada, que se ela quiser dormir em pé, porque o quartinho é um negocinho, né? Então se ela quiser dormir em pé. Então, tem uma continuidade. Então, são resquícios da escravidão? Não, é parte, é um capítulo da escravidão. Não acabou ainda? Não acabou. Não acabou. Não acabou. Outro dia eu estava no shopping em Higienópolis, eu fui assistir a um filme lá no cinema, e eu vi uma mulher preta, com roupinha branca, empurrando um carrinho de bebê, de gêmeos, branquinhos, isso ela levando as crianças do patrão para passear. Sim. Continua a ama de leite, continua ela trabalhando que vai levar, ainda exatamente, para as pessoas brancas. E acrescentaram algo a mais, né? Porque aí ela leva a criança, depois ela volta, deixa em casa, ela leva o cachorro para fazer cocô. Sim. Aí ela vai lá levar para passear, depois ela vai pegar o cocô do cachorro, depois à tarde ela vai trazer de novo, o salário dela continua o mesmo, né? Se faz uma coisa do trabalho doméstico, e aí fala assim, não, mas fulana é de casa, ela é como da família, Pô, se ela é como da família, deixa uma parte da sua herança. É que o juiz a semana passada ou anterior, ele decretou isso. Não precisa pagar indenização para a pessoa que trabalhou 40 anos sem receber salário, porque ela é da família. Porque ela é da família, se ela é da família, então que ele decrete também que no momento da partilha da herança, ela receba a sua parte. Essa é da família. Então isso é escravidão, que era, e quem está nos assistindo deve ter a lembrança de quantas crianças foram trazidas do Nordeste para trabalhar como empregada doméstica com 15 anos aqui, e que ficaram nessas casas e hoje estão com 60 anos e não construíram a sua vida, viveram o tempo todo na relação com aquela... E que às vezes a pessoa também se convence, e por isso que eu digo que o oprimido é hospedeiro do opressor, muitas vezes, porque se convence que é da família. Quando a pessoa diz, não, mas eu sempre fui da família, eu falo assim, você é madrinha de alguém? No Natal, você está ali? Nas grandes festas, quando eles resolvem viajar, você vai junto? Não. E como é que se desmontou isso? Criando o trabalho da diarista, né? Porque aí eu não tenho mais relação com ela. Ela vem 2 dias na minha casa, 2 dias na minha, e como eu sou legal, eu arrumei 2 dias na casa da minha mãe também. Então ela trabalha 2 dias para mim, não configura uma relação de trabalho, não vai ter que registrar. Trabalha 2 dias na minha mãe, também não. E no sábado ela trabalha no meu irmão. Então
Ela está trabalhando, na verdade, 5 dias. Mas como é 2 aqui, 2 ali, 2 ali, então não configura. Olha, isso é muito perverso. Porque as pessoas vão envelhecer e depois, quando ela envelhecer, o que ela faz da vida? Né? Você vê mulheres de 70 anos limpando vidraça, pendurado aí, limpando vidraça. E olha que nós íamos falar da 10639, né? Mas a 10639 é isso. É isso. Né? É valorizar o outro, é respeitar o outro, é mudar a relação que eu tenho com o outro. E a 11645 também é a mesma coisa. E as figuras que nós temos, como o senhor citou, Abdias Nascimento. Quem é essa pessoa? Um senador da República, alguém tão importante que tinha uma revista sensacional, a Totti. Publicada no Senado Federal. O nosso geógrafo famoso, Milton Santos, que escreveu obras maravilhosas. Clóvis Moura, baita historiador, homem extraordinário. Ninguém lê. Não. Os seus livros não são reeditados. Eu comprei agora 4 ou 5 livros dele para poder ler alguma coisa. Ele registrou uma coisa que se discute nas casas de axé. O culto de Ifá não chegou no Brasil, porque o culto de Ifá só chega com os cubanos nos anos 80, aí depois, nos anos 90, chega o Baba King, que traz Ifá. O Clóvis Moura, ele traz uma relação de babalaos do século XIX. Sim. No livro dele, coloca uma relação de babalaos. Sim. Como é que não tinha? Nos livros dele que falam do culto de Orô. Orô não chega no Brasil, mas como ele coloca lá? Sacerdotes de Orô que tinha no Brasil. E assim vai. Mas por que isso não é discutido nem nos nossos ilês? A gente lê sobre essa pessoa. Sim. O racismo continua sendo tatuando o tempo inteiro. Apagam o nosso passado. Sim. E se apagam o nosso passado, como é que a gente projeta o futuro? Sim, então nós somos sempre esquecidos daquilo que a gente produziu. A nossa história, ela vai sendo apagada o tempo inteiro. E agora está o Júlio falando, botando para mim um horário. Então nós temos que encerrar. E eu queria que o senhor falasse, para terminar a nossa conversa de hoje, as últimas considerações. Tá bom. Para que a gente possa terminar, né? Na Costa do Marfim, Júlio, eles costumam dizer o seguinte: os suíços fazem os melhores relógios, mas nós controlamos o tempo. Então, quando a gente está na conversa boa, o tempo, né? A gente fica 5 minutos na cadeira do dentista e parece que passou o dia todo lá, né? Dependendo do que a gente vai fazer. Sim. 5 minutos, aí estou um dia inteiro aqui, né? Mas quando a conversa é boa, a gente vai tocando. Mas é fato que é hora. Eu quero agradecer a oportunidade mais uma vez, aberta, a oportunidade de conhecer as pessoas que formam o ILE, que dão sustentação para o ILE, e aquelas outras que dão sustentação, mas são invisíveis, né? Sem elas nós não estaríamos aqui, a gente não consegue vê-las, mas elas estão aqui, porque se não estivessem, não seria um espaço Odara, não seria um espaço bonito como é, né? Eu acho que eu levo daqui, eu sempre venho buscar alguma coisa, né? Eu levo daqui algo que me chamou muita atenção ao entrar, que são os livros que estão aqui, né? Eu não olhei, mas eu fui batendo os olhos assim um pouquinho e fiquei pensando que talvez seja aí um caminho também, né, de que os filhos das casas, e aí eu falo de todas, não só dessa aqui, tenham também alguns livros à disposição que ele possa levar para casa, né? Então que ele pegue, então como se todo ILE pudesse ser uma biblioteca comunitária, né? Que a gente trouxesse livros, que pode ser de livros como Roger Bastide, né? Mas podem ser outros livros também que nos ensinem a olhar o mundo de uma outra maneira, né? Porque me incomoda às vezes aquilo que fazemos aos domingos quando quem vai à igreja e no momento que vai tirar o carro, aí já arruma uma primeira briga e a ideia de que dentro daquele espaço considerado santo eu faço uma coisa, mas o que eu faço da rua para fora é outra prática, né?
E isso nos envolve também enquanto gente do axé, né? Nós não somos, por natureza, pessoas maravilhosas, não é porque somos do axé que praticamos só o bem, né? Que a gente para na faixa para que as pessoas atravessem. Não é isso, não. Nós não somos escoteiros. Não uma chancela de 100% bacana, não, imagina, sendo do axé. Não, então, se a gente tiver cada vez mais à disposição e fizermos circular isso, estou querendo ler alguma coisa, e as pessoas, quando os livros estão à disposição, elas pegam, né? Onde essas experiências vêm sendo feitas, por exemplo, numa estação do metrô, as pessoas levam. Então, que elas levem também, mas algo que foi especialmente reservado para elas, né? Para que elas levem ou um filme, alguma coisa que a gente assistiu, né? Um catálogo de fotos, algumas coisas. O senhor deve ter a lembrança que os primeiros livros do Vergé eram meio proibidos, né? O orixá, ninguém podia ver. Está aí para todo lugar, né? Imagina, a gente não sabe por que era proibido, mas não podia, a gente não mostrava. Quem tinha falava, comprei, mas não posso mostrar, né? Então, acho que eu saio daqui, esse é o aprendizado que eu levo, né? Levo muitos aprendizados, mas queria dizer desse aprendizado que eu estou levando ao ver esse espaço que foi... A nossa ideia era nós nos tornarmos realmente um centro cultural. Uhum. Então, a nossa advogada, que também é um membro do templo, e a minha esposa, tudo junto, sim, nós estamos lutando para que a associação nossa, que é também homenagem a um homem preto, macumbeiro, que é o Tancredo da Silva Pinto, a nossa ação vai ter esse nome, para que seja um espaço cultural mesmo. Então, a biblioteca nossa, nós estamos construindo, e quem está assistindo, depois, se quiser colaborar conosco, não importa o autor, não importa o livro, não importa que seja livro. Para que as pessoas possam vir aqui pegando. E acontece sempre isso. Babá, posso pegar? Pode. Nem sei que livro que é. Porque não tem controle nenhum. A pessoa leva embora, se levou embora, depois vai ter um outro que vai vir no lugar e assim vai. Pronto. Então, um livro que... Pega para mim esse livro, está bem atrás de você, faça favor, esse aí. Boa. O professor nos trouxe, vai ficar na nossa biblioteca, a questão ancestral do professor Fábio Leite, que faleceu faz uns 5 anos, uma sumidade, o senhor estava me contando, Fábio Leite, ele foi amigo do Père Vergé, trabalhou em África, e é um livro que vai ficar aqui na nossa biblioteca, para que as pessoas também possam ter acesso a uma obra dessa, que é caro pra caramba esse livro. Que é caro pra caramba. Não é um livro que você possa comprar facilmente, então realmente é algo que é importante que tenhamos na nossa biblioteca para que as pessoas possam ter esse livro. Então, o nosso trabalho como uma casa de axé é possibilitar para as pessoas um conhecimento que está disponível, mas que nem sempre está. Exato. Deveria estar disponível, mas nem sempre está. Mas nem sempre está. Por quê? Porque ainda é o racismo. Sim. Porque pessoas pobres não conseguem ter acesso à boa literatura. Exato. Quem consegue ter acesso à boa literatura é pessoas que têm um privilégio branco. Não adianta. Sim. Então, é um espaço que o privilégio branco não pode imperar. Que a equidade deve ser o tempo inteiro pensada. Boa. Ótimo. E para terminar a nossa conversa, agradeço mais uma vez nossa conversa pela segunda vez. Acho que vai disponibilizar o vídeo todo, mas ele vai servir também para fazermos cortes com as suas palavras, que são muito importantes e vão colaborar enormemente com o futuro das pessoas. Eu tenho assim como o senhor é uma pessoa que estuda e que tem, não ser poliana, né? Que vai ficar legal, vai ser bom, mas sim, vai uma ideia de que as coisas possam melhorar. E nosso trabalho aqui é contribuir para essa melhora. Mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. Estamos juntos. Obrigado. Muito axé para todos nós.